significa graça de Deus, é um dialeto africano, significa graça de Deus, e nós trabalhamos justamente isso aí, o foco de estar trabalhando a questão da paternidade, a orfandade, ajudar a discipular crianças, adolescentes e jovens, e também estar trabalhando, tentando transformar pessoas e comunidade, tudo através da palavra. É um treinamento onde nós não sabemos o que acontece, mais ou menos, num Babalu Fight. As pessoas vêm achando que vai para treinar, para lutar, vem professores de jiu-jitsu, de karatê, de judô, de taekwondo, de várias modalidades de luta, e todos eles vêm com um único foco e objetivo: como compartilhar do evangelho através das lutas, como levar esse amor do Pai para um monte de criança que não tem pai, que nunca viu o pai na vida. Nós atendemos tantas crianças, tantos alunos, eu perdi a conta de quantos alunos nós temos, que quando você vai checar a vida do aluno, o pai dele ou está morto, ou está preso, ou ele mora com a avó, ou nunca viu o pai, ou não conhece o pai, ou o pai é vivo, mora na mesma casa, mas não tem contato nenhum com o pai, aonde nós chamamos de subpaternidade. Então, assim, é um problema social muito sério, de ordem mundial. Isso tem desencadeado vários problemas e a gente tenta trabalhar em cima disso. Um professor nosso treinado, ele consegue alcançar inúmeras vidas. São inúmeras a quantidade de crianças que a gente consegue alcançar, a partir do momento que a gente tem o treinamento e entende a palavra de Deus como mais um mecanismo, mais um instrumento, para a gente poder estar levando a palavra. Peço realmente que, assim como reforço, orem por nós, que a gente está travando uma batalha e só Deus sabe o que pode acontecer e o que vai acontecer, aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém, irmãos? Obrigado. Peço a vocês agora que abram a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 6. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Todos encontraram? Quero agradecer à igreja que vem atendendo o meu pedido, o nosso pedido, meu, da minha esposa, pedido de oração em prol da nossa família, em prol da saúde do nosso filho Miguel, em prol de N situações que a gente tem vivido como batalha. A gente entende isso, e sempre quando acontece eu apelo para a igreja, através dos grupos sociais, que nós temos lá, e a igreja tem orado, o pastor ora nos cultos, e a gente sente o efeito da oração. Há poucos dias atrás, o nosso filho estava internado, com uma crise de sangramento muito forte por dias, e ficou um tempo internado. Saímos, continuamos em casa, oramos, a igreja do Senhor orou, e o sangue se estancou, e dias depois ele apresentou um tipo de alergia na pele que o tomou por quase que o corpo completo, a ponto dele não conseguir se ver no espelho, não querer sair de casa, uma coisa terrível. E mais uma vez nós colocamos em oração, a igreja orou, e do momento que eu pedi, que eu clamei à igreja que estivesse orando conosco, naquela tarde, no final daquela tarde, no dia seguinte, a pele do meu filho parecia que não tinha dado nada, bebê, parecendo pele de bebê, e isso é o poder da oração, tá, irmãos? Isso tudo, assim, a gente tem vivido algumas situações, principalmente a gente percebe toda vez que esse evento, o Babalu Fight, vai se aproximando, e a gente está muito inserido nele, coisas começam a acontecer, a gente percebe às vezes o Miguel como um para-raio. Então orem por nós, cubram a minha vida, a vida da minha família, principalmente esta semana. Eu necessito de intercessores,
pessoas que estejam dispostas a comprar uma guerra junto comigo através da oração, dobrando os seus joelhos em um horário específico, trazendo a sua mente, a minha pessoa, a minha família, nos cubra de oração. Necessito, estou clamando a minha igreja, a qual faço parte, de intercessores. Essa semana, por favor, seja na hora do almoço, lembra de mim. Na hora que você vai tomar o café da manhã, lembra de mim. Você vai jantar, lembra de mim. Vocês estão percebendo que eu estou falando só em hora boa, né? A hora do café da manhã, do almoço e da janta. Que aí não tem como esquecer. Uma hora boa, falou, olha, hora legal. Aí você lembra da gente, lembra de mim, amém? E Deus tem nos ensinado muita coisa. E a partir disso, eu quero que vocês acompanhem comigo, porque eu estou tendo uma história. De repente você também está passando por algo, talvez não parecido, mas alguma coisa tem te afligido, e você tem feito uma pergunta, e às vezes essa resposta não tem vindo para você. E a gente está vivendo um problema social muito sério ultimamente, político também, e que isso tem surtido efeito em muitas famílias. Então, a palavra diz o seguinte, no capítulo 6, a partir do versículo 25. 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o seu corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode se preocupar, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aí no capítulo 7, a partir do versículo 7, tem um complemento interessante diante daquilo que nós vamos falar, que diz, peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam a porta, lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Irmãos, vocês podem abrir comigo agora a primeira carta a Pedro, capítulo 5. Essa carta de Pedro, capítulo 5, diz o seguinte, no versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Meus irmãos, podem assentar-se. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem feito em nossas vidas. E diante das coisas que nós falamos aqui agora, através dessa leitura, é algo que mexe com a gente, mexe com a vida do crente. Porque normalmente as pessoas elas acabam de aceitar Jesus, quando nós estamos no mundo,
e é falado para nós, né, que a nossa vida vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que nós vamos ter uma vida diferente, e nós, na maioria das vezes, nos apoiamos nessa palavra, e assim a gente segue. Só que quando nós chegamos e começamos a vivenciar esse evangelho, nós vamos ver que as lutas, elas, na maioria das vezes, elas continuaram. As lutas, elas não deixaram de existir. Às vezes a luta, ela só mudou de endereço, ou mudou de nome, ou mudou de intensidade. Às vezes você sofria um tipo de luta, agora você sofre um outro tipo de combate. E estas coisas começam a vir e afligir a vida desse recém-cristão, ou do crente já antigo. E às vezes lança na gente essa pergunta, né? O que será de mim? O que eu estou fazendo? Por que estas coisas estão acontecendo comigo? O que eu vou fazer? Nossa, quando eu estava no mundo não era desse jeito, agora eu levo uma vida e as coisas parecem que pioraram. Principalmente aquelas pessoas que são recém-convertidas, que estão acabando de chegar, e quando começam a descobrir a verdade, a própria palavra diz que descobrirás a verdade, e a verdade vos libertará, e começa a cair para essa pessoa, os seus olhos começam a ser descortinados, e ela começa a entender o que é a condição de certo e errado, e isso vem para ela com um tipo de confronto. E aí, ao ser confrontada, ela mesmo, ele mesmo, no seu íntimo, ele começa a se questionar diante das coisas erradas que fazia. E aí, quando essas coisas começam a ser descortinadas, ele vai parando com essas coisas erradas. Nossa luta não é contra a carne. Nós estamos batalhando, meus irmãos, contra um grande exército de demônios, potestades, principados, e às vezes a gente brinca com isso. Às vezes nós começamos a brincar com isso, fazendo de conta que isso não existe, ao ponto inclusive da gente não acreditar mais no inferno, e uns caírem numa fala que tem acontecido na igreja moderna, de que o inferno é aqui, e não é. E essa luta tem se arrastado e tem derrubado muitos cristãos, porque a nossa luta não é contra a carne, mas eu preciso entender que essas forças, elas estão constantemente ao nosso derredor, como a própria palavra nos diz, tentando nos devorar. Mas os anjos do Senhor, esses estão acampados ao nosso redor. E da mesma forma que as hostes celestiais, e da mesma forma que as hostes de inimigos, que têm se levantado contra o povo de Deus é grande, o nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é muito mais poderoso. Mas batalhas como essa precisam ser travadas no campo espiritual, numa outra área, numa outra esfera. Mas na maioria das vezes nós entendemos muito bem isso. Nós somos crentes e a gente compreende isso. A gente compreende isso muito fácil quando nós estamos falando com alguém, quando estamos dando um conselho para alguém. É muito fácil falar isso. Agora, quando você está vivendo essa batalha espiritual, quando você está à beira do inferno, travando uma batalha, quando você está no olho do furacão, quando as coisas estão acontecendo ao seu redor e parece que as suas forças estão sendo minadas e você está sendo dragado por aquilo, a nossa batalha começa a mudar e a gente não se vê fortalecido suficientemente para encarar essa luta. Mas espera aí, não é muito fácil eu falar e explicar isso para aquelas pessoas que a gente está aconselhando? Sim, mas quando é para você, a conversa muda. E o interessante é que nós não temos como desassociar isso. A partir do momento em quando nós aceitamos a Cristo Jesus em nossas vidas,
O Espírito Santo de Deus passa a fazer morada, habitar em você também. E aí, meus amigos, a gente começa a caminhar num outro plano. Nós somos seres espirituais, a Bíblia diz que não tem como você compreender o mundo espiritual sem ser espiritual. E essas batalhas vão acontecendo, a gente começa a questionar, porque começa a faltar às vezes comida dentro da tua casa, você foi mandado embora do emprego, a roupa está rasgada, não tem dinheiro para pagar a conta, e muita coisa começa a acontecer, a gente joga a culpa no devorador, fala que é o cão chupando manga, fala qualquer coisa. E às vezes eu deixo de olhar para mim. Aí vem aquele irmão que acaba às vezes, na sua grande sabedoria, fala que você está abrindo brechas. Não, às vezes não se trata de brecha, mas a luta você está travando, e a coisa vem para te jogar na lama. O inimigo, ele é especialista em dar rasteira, ele quer dar uma pernada, porque ele quer te ver no chão. Ele é especialista nessa área. Mas aí quando ele conhece homens e mulheres de Deus, pessoas que estão ligadas no céu, que começam a compreender essas coisas, nós vamos nos municiando de outras armas que são travadas, batalhas que são travadas através da oração, quando os nossos joelhos estão dobrados. E aí quando vem aquela rasteira para poder passar em você, nós estamos treinados, pernas fortalecidas, que quando a rasteira vem você pula, e ele quebra a cara. Mas não para a gente ficar zombando do inimigo, porque muitos deles, a nossa fala, o nosso poder é: o Senhor o repreenda, em nome de Jesus. Temos que aprender a como lidar, mas falta mais da gente, porque quando você começa a passar por dificuldades, você vê que está faltando o alimento na sua casa. Às vezes o seu filho, a sua filha está querendo uma roupa, um brinquedinho, e você não tem para dar. Você que é o homem da casa, o sacerdote, às vezes, cujo peso da responsabilidade está sobre os teus ombros, muitos ficam sem saber o que fazer. Mas olha que interessante, Deus ele fala aqui, Jesus ele fala na palavra logo, pedindo para que nós paremos para reparar as aves dos céus. Vocês já repararam um passarinho? Quanto vocês, em algum momento da sua vida, você conseguiu parar e perceber um pássaro, um passarinho? Vamos falar de um passarinho, que é tão bonitinho, que às vezes chama a nossa atenção. Você já teve a curiosidade de saber como que um passarinho dorme? Alguém sabe? Ele dorme, às vezes ele pousa ali naquele galho, naquela árvore, fica em pezinho ali e ele dorme. Teve a curiosidade de entender por que ele não cai? Alguns caem, né? Será que cai? Dizem que a vaca dorme em pé, eu não vi. Mas se alguém soubesse isso é fato, né? Vamos descobrir o porquê. Mas vamos falar do passarinho, porque Jesus pediu para que nós olhássemos para os pássaros. O passarinho, quando ele chega naquela árvore, que ele vai adormecer, ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele pousa na árvore, e ele faz isso aqui. Ele agacha. Na realidade, esse agachar do passarinho, ele está dobrando os seus joelhos. A articulação do passarinho, o seu joelho, está dobrando. Ele está dobrando. Vocês acreditam nisso? Só que tem um tendão na estrutura ali das pernas do passarinho, que quando ele dobra os seus joelhos, aquele tendão dá firmeza nos seus pés, na galha, e aquilo ali gera para ele uma segurança de que ele pode fechar os seus olhos e dormir, porque ele não vai cair. O vento pode soprar, a galha pode balançar, mas nada vai derrubar o passarinho, porque os seus joelhos estão dobrados.
E Jesus chama a atenção para a gente prestar atenção um pouco no passarinho. Mas às vezes a gente repara o passarinho apenas batendo as asas e voando. Voa, passarinho. Mas o momento mais interessante desse pássaro é quando eles param para repousar. Porque nós precisamos de repouso. Nós precisamos também do descanso. Porque voar cansa. O nosso trabalho cansa. O nosso dia a dia é cansativo. Às vezes é exaustivo. Precisamos ter um momento onde nós precisamos repousar a nossa cabeça. Mas a pior coisa que tem acontecido hoje é o irmão chegar em casa para tentar dormir e não tem a segurança de que as coisas estão bem, porque ele está travando uma batalha. Ele não tem aquela segurança de descansar a sua cabeça sobre um travesseiro e dormir em paz. Em paz me deito e deitar nos verdes pastos, por saber que o Senhor é o seu pastor e cuidará de você. Muitos não têm tido essa segurança, por causa das dívidas, por causa das coisas que têm se acumulado. Precisamos aprender com o passarinho, porque o que gera segurança no passarinho é quando ele dobra os seus joelhos. Mas nós, cristãos, quando dobramos nossos joelhos, você se sente seguro. Nós nos sentimos seguros. Eu me sinto seguro, porque a minha base está firme na rocha. Quando eu dobro os meus joelhos, nós que somos lutadores, né, sensei? O Henrique, ele é faixa preta de jiu-jitsu. É o meu professor agora, meu sensei de jiu-jitsu. Eu gosto de ensinar meus alunos a base, porque um lutador, um guerreiro precisa ter uma base forte, firme, para encarar as pancadas, para a gente não cair. Quando eu estou com os joelhos dobrados, a minha base fica cada vez mais forte. Pode vir qualquer um tentar me derrubar, mas não me derruba, porque simplesmente eu estou com os meus joelhos dobrados. E quando eu estou com os meus joelhos dobrados, prostrados diante do meu Deus, do meu Rei, aquele que é todo poderoso e que vive para sempre, aquele que me diz e que me traz total garantia de que, como nós lemos aqui no capítulo 7, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. É uma insistência na oração. A oração ela deve ser ali persistente e confiante de que você está sendo ouvido. Porque Deus nos ouve, irmãos. Mas eu preciso entender o processo com o passarinho, de dobrar os meus joelhos. E entender que Deus, Ele cuidou do passarinho. E essa palavra é para todos nós. Será o passarinho mais importante do que eu? Será o passarinho mais importante do que você, meu irmão e minha irmã? Você tem muito mais valor. Você tem muito mais valor do que aquela peça de roupa. Deus, Ele conhece todas as suas, as nossas, as minhas necessidades. E Ele não tem nos deixado faltar em nada. Eu tenho certeza que eu faço parte de uma igreja que tem vivido milagres de Deus diariamente. Aonde muitos dos nossos aqui só tem testemunhos e testemunhos para contar acerca daquilo que Deus tem feito. Depois que eu me converti em 2002, eu enfrentei várias lutas, como vivo enfrentando, mas eu sou lutador, né?
Mas contra o inimigo que muitas das vezes eu estou combatendo, não adianta eu ser faixa preta de nada. Porque se ele me agarrar, uma queda não vai funcionar. Um soco, um murro não vai funcionar. Um chute não vai funcionar. Porque minha luta agora não é contra a carne. Nessa hora, a melhor forma, o melhor treinamento que eu tenho para enfrentar esse inimigo é com os meus joelhos dobrados. Mas às vezes só o meu joelho dobrado, às vezes são muitos. E numa equipe de lutadores, numa academia de lutadores, nós temos vários outros companheiros que também batalham junto com você. Por isso que nós precisamos da igreja firme, juntas, sabendo a peleja do meu irmão, para que todos nós possamos juntos dobrar os joelhos e entrar na peleja junto com ele. E a vitória vem. A vitória não vem somente para aquele que está pelejando, mas todas as vezes em qual você dobra o seu joelho e também se coloca à disposição para interceder, para orar por alguém, sobre você também vem a vitória. Porque você está deixando de pedir para você está deixando o seu eu do lado, você está deixando as coisas que você quer, as coisas que você precisa, que você necessita em prol da vida do teu irmão, tua irmã. Às vezes é uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma. Mas Deus se agrada. E a bênção também chega até você. Ele cuida das plantas, Ele cuida sim dos passos, Ele cuida de tudo e também vai cuidar da gente. Ele nos prometeu e Ele nos deixou claro uma grande coisa que talvez é uma das maiores chaves espirituais que o crente deveria ter em suas mãos. Essa palavra aqui, quando eu me converti, a minha conversão ficou baseada nessa palavra, no meu primeiro entendimento direto com Deus. Que até então, depois que eu me converti, aquela questão toda e uma coisa maravilhosa, mas aí no meu primeiro momento que eu tive realmente o meu TSD com Deus, o meu tempo a sós com Ele, Ele ministrou e me deu esta palavra. E sobre essa palavra eu pautei a minha vida. Quando eu estava assim, o que vou fazer agora? E na ocasião eu estava bem assim, faço ETAD ou não faço ETAD? Faço teologia ou vou fazer a faculdade? Eu estava assim, querendo saber o que eu estava fazendo, estava naquela fase de paixão, apaixonado, o primeiro amor, aquele fogo. Quantos aqui já foram apaixonados um dia? Glória a Deus. Quantos aqui continuam apaixonados? Eu sou apaixonado por aquela branquinha que está lá no fundo lá, minha esposa, mãe dos meus filhos, apaixonado, e eu tenho certeza que ela também por mim, e apaixonado pelo meu Deus, apaixonado por Cristo, apaixonado, e essa paixão às vezes ela nos impulsiona. A paixão pode ser até perigosa em alguns casos, porque quantos já cometeram loucuras de amor por causa de uma paixão? Agora, quantos cometeram então essa loucura de amor por a paixão a Cristo? Esta é muito válida, meus irmãos. E aí eu estava naquela ocasião ali, e eu fiquei, e agora? Estava num impasse, e Ele me deu essa palavra: buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu agarrei com unhas e dentes. Para mim essa palavra estava trajada de um kimono, e eu, como lutador que sou, treinado desde os meus 12 anos de idade, eu agarrei, segurei, e não larguei. Lembro-me até de Jacó, quando agarrou a primeira luta, o primeiro combate de judô, seguido do jiu-jitsu, na história da humanidade. O anjo chegou e ele agarrou. Judô é uma luta de agarro. Ele se travou com aquele anjo, derrubou, o anjo levantou e toma queda e agarra aquele negócio, aquele confronto, aquele embate, vai e não vai, vai e não vai, foi pro chão, entrou no rola, começou a desenvolver as pegadas, foi travando ali, chegou na posição certinha.
E o anjo, todos sabem, né? Opa, não dá mais. Bateu. Bateu com um toque na coxa de Jacó e mudou o nome dele para Israel. Primeira história da luta. Uma vez eu pregando numa rádio, o pessoal falou, me diz aonde está Judô na Bíblia. Aqueles irmãos, né, que quer nos perguntar, né? Falei, eu te mostro um monte de fases. Mas enfim, garrei essa palavra. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? De lá para cá, eu até compartilhei com o Henrique, que eu passei, antes de me converter, eu passei a vida toda tentando ser rico. Ó, não sei se alguém aqui já teve isso. Passei a vida toda tentando ser rico. Achava um negócio legal. Não fazia mal a ninguém, então eu vou tentar ser rico. Tentei. Fiz várias coisas. Muita coisa. Por fim, eu queria ser rico de uma forma mais fácil ainda e rápido. Comecei a trabalhar com shows, com eventos. O irmão Jetson está aqui, até trabalha com isso e sabe como que é trabalhoso. Mas eu estava ali e fui trabalhando. Trabalhei com um monte, trazendo para cá, contratando, fazendo parte da equipe de produção, viajando, fazendo tudo, querendo ser rico. Eu era tão petulante que eu queria fazer faculdade de medicina. Eu falei, eu vou fazer um show com Zezé de Camargo e Luciano, eu vou pegar uns 100 mil reais, vou chegar na faculdade e falar, quanto é o curso de medicina? Então toma aqui. Olha só a arrogância. E fiz o show. Eu só não ganhei esse dinheiro. Como trabalhei com outros também. Passei a vida tentando ser rico. Não deu certo. E contraía dívida e um monte de coisa. E é uma bola de neve. É uma loteria, é um tiro no escuro. Hoje você acerta, amanhã você não sabe o que vai acontecer. Hoje você ganha para pagar aquilo, sobe um pouquinho, que você começa outro e vai ver onde que vai dar. Mas quando eu me converti, eu abri mão de tudo isso, fechei os olhos, me converti radicalmente. Frequentava todas essas casas de shows que tinham por aqui, eventos e tudo mais, e cheio de amigos. Nossa, quantos amigos eu tinha! Porque na maioria das vezes você entra de graça, você bebe de graça, você come de graça. Você podia nem beber nem comer, mas só o fato de você entrar de graça, sempre via ingressos. Ou às vezes não via ingresso e só chegava na porta, você conhecia toda a equipe de segurança, porque na maioria das vezes também estavam trabalhando para você em algum outro evento. Então quando você chegava, parecia que você era Deus. Você botava o pé ali, o pessoal, nossa, e abria-se as portas. Você entrava e quem estava junto entrava. Era assim. Glamour e tantas outras coisas que a night te traz. Quando eu me converti, eu falei, não, chega. Os meus amigos ficaram loucos, piraram o cabeção junto comigo. A Ivana, que hoje é minha esposa, na ocasião minha namorada, não entendia muito bem esse negócio de ser crente. Falou, não, isso não vai dar certo, a gente nunca mais vai para uma festa, a gente nunca vai poder dançar. Pô, nem um forró, nada. Foi assim. E aí eu tive que ser radical, e fui radical. Os meus amigos começavam a me pilhar, aí eles iam em cima dela. Eles me chamavam de Júnior. Chama o Júnior, vai ter um evento assim, assim, assado. Ela vinha, amor. E aí tá bom, a gente vai. Aí ela ficava toda feliz, porque eu não queria perder o namoro também, né? E aí chegava em cima da hora, eu inventava uma desculpa, criava uma situação, mentia, porque eu falava bem assim, não, essa é uma mentira santa. Eu estou mentindo para o bem. Misericórdia, né, irmão? Estou confessando para vocês, foi assim. Mas aí no final me dava bem, que eu não ia para o evento. Nem ela, a gente criava uma outra situação. Foi desse jeito por muito tempo. Até que depois teve o processo de conversão dela, que ela se converteu também, que é muito bacana a história. Depois vieram outras pessoas, alguns amigos sendo influenciados também, e Deus transformou minha vida. Eu parei de ser rico, de querer ser rico. A última tentativa que eu fiz de querer ser rico, eu já estava crente, achei um negócio bacana,
um negócio muito seguro. Entrei, convidei algum grupo de amigos para nós montarmos um consórcio para um empreendimento e caímos no laço do inimigo. Uma ovelha vestida... Não, como é que é? O lobo vestido na pele de cordeiro nos pegou. A glória a Deus, saímos dessa, eu falei, chega. Deus falou comigo, eu falei, não, chega. Eu aprendi, voltei para a palavra. Porque Deus me fez perceber algumas coisas. Depois que eu me converti, nunca mais faltou nada na minha casa. As minhas contas começaram a ir sendo paga aquela coisa que você descobre um santo para cobrir outro. Já ouviram isso? Começou a parar, irmãos. E a coisa foi melhorando, às vezes com aperto, mas começou a pagar todas as contas, as coisas foram fluindo, e nunca mais faltou nada até os dias de hoje. E aí, quando eu entrava cada vez mais no reino, porque ele falava, buscai primeiramente o reino dos céus e as outras coisas todas lhe serão acrescentadas, assim eu comecei a entrar mesmo e comecei a me apaixonar e fui para fazer os trabalhos evangelísticos, fomos para fazer trabalho na área de missão e começamos a entrar, começamos a mergulhar de cabeça e sai daqui, vai ajudar outra igreja, vamos fazendo. Tive a oportunidade de sair do Brasil e ir lá para a Olimpíada como missionário, fazendo parte de uma caravana de 171 missionários, e Deus foi cuidando de tudo. E cada vez que eu saía para alguma ação evangelística, quando eu chegava tinha alguma coisa em casa. Às vezes eu pensava bem assim, poxa, eu estou a fim de comer uma carne com minha esposa. Sabe quando você fica 15 dias comendo ovo? É gostoso, é um negócio fantástico. Você arruma vários jeitos de fazer o ovo, né? Deus, ele é grande e criativo, e ele nos concedeu essa criatividade, e você arruma sempre formas e formas de fazer um ovo frito. É bem legal. E aí você fica uma semana comendo uma semana de ovos diferentes, formas diferentes de se fazer o ovo. Mas naquela semana eu estava afim de comer carne. E de repente chega um irmão lá em casa, não, vamos fazer um negócio aí vieram, trouxeram carne. Trouxeram uma churrasqueira elétrica, não, vamos comer um churrasco aí e conversar. Eu tinha falado com Deus naquela semana, o pai estava a fim de comer uma carne. Você acredita que Deus enviou? E quando acabou, os irmãos foram embora, eu falei, irmão, sobrou aqui. Eu falei, não, pode ficar aí, não estraga, deixa aí. Carne a semana toda. Eu lembrei amor, você lembra disso? Glória a Deus, né? Foi desse jeito. Mas ovo, eu gosto do ovo, então... Um ovinho é sempre bom estar ali, né? É sempre bom. Mas assim, aí chega um tempo que você volta a comer o ovo, agora não é porque você só tem ovo para comer, porque o ovo é gostoso também. E você pratica a sua criatividade, porque se um dia falta de novo, você está criativo. Você não pode perder. E tantas outras coisas foram acontecendo em nossas vidas, tendo que pagar uma conta... E eu, meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar a conta, e eu falei com Deus isso, e não tinha, e do nada, a irmã chega, topa aqui no corredor, olha, Deus mandou te entregar um negócio. Eu falei, o que? Não, Deus só mandou te entregar esse aqui, me deu um envelope. Eu todo constrangido, falei, meu Deus, como é que é isso, receber um... Aí ela, não, é um propósito que eu fiz com Deus e é para entregar para você. Eu falei, Deus mandou, vou obedecer, né? Guardei. Quando cheguei em casa, que eu abri, era o dinheiro exato da conta. Gente, Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, porque ele cuida de você nas mínimas coisas. É a palavra se cumprindo na vida daquele que crê nesse Deus. É a palavra, e não foi só essa vez, não, foram inúmeras situações de milagres em nossas vidas. Eu querendo trocar de TV, achava bonita essa TV de LED, assim, que hoje tem até aqui, né? Achava bonito. Todo mundo já tem? É sua? A maioria já tem, né? Graças a Deus. Se não tiver, olha só. Queria uma TV daquela. A nossa era daquela de tubo, que é boa também, né? Você vê, às vezes você olhava para o personagem, tinha uns 3, 4, era o mesmo. Você achava que era uma equipe, não era as sombras, né? Então, eu queria uma daquela, achava legal, mas não tinha dinheiro, mas tudo bem. Fui para uma viagem missionária. Quando eu chego,
Ganhei de presente, ganhamos de presente, está lá. Mandaram me pegar, vai lá, escolhe o que você quer. Falei, não estou acreditando. E fui, Deus está lá. Fui casar com minha esposa, no ano que eu resolvi, que eu falei, nós vamos casar. Eu tinha abandonado tudo, não tem a história de eu ter deixado de querer ser rico? Então, que deixei mesmo ao ponto de, no ano que eu falei que nós vamos casar, eu já não ganhava mais nada, não sabia o que ia fazer. Eu estava ganhando R$150 por mês. Como que alguém que quer casar, casa com R$150 por mês? Não casa, irmão. Não casa. Mas quando eu converti, eu aprendi o poder não só da oração e confiar na palavra aqui, mas eu aprendi o poder do dízimo. Que se eu achasse uma moeda de R$1 no chão, eu dava o dízimo dele. R$10 que eu ganhava, eu dava o dízimo de R$10. Alguém me dava um presente, alguma coisa, quanto que custa isso? Tanto, eu dava o dízimo. Acreditei na palavra. E naquele ano ali dos 150, pulou, foi para 300, e eu falei, a coisa está ficando boa. Isso é uma matemática excelente, dá dízimo. É uma das melhores matemáticas que tem. É um investimento, e você vê o retorno. E eu fiquei naquilo ali, esse foi o pensamento, né? Agora não, agora eu sou crente mesmo, irmãos. Continuo, entendo de uma forma mais grandiosamente ainda falando. E assim foi indo, e pum, eu sei que final do ano eu já estava de 150, R$1.500. Fechei aquele mês. Faz a conta. Você pega 150, você dá 10%, no final do ano você pega R$1.500, começa a ganhar R$1.500. Né, pastor, administrador? E até hoje, irmãos, eu acredito nisso. Tanto creio que Deus foi só cuidando e continua cuidando, porque é a palavra, meus irmãos. É a palavra. É a palavra. E Ele cuida. Ele vem, Ele entende, Ele sabe, a palavra Ele falou aqui, ó, Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Quando Ele fala, ó, quem se preocupa com isso são os pagãos. Eles que se preocupam com que tipo de comida eles estão comendo, que roupa eles vão vestir, que carro ele vai andar amanhã. Falou, quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Mas Deus sabe que você precisa destas coisas. Então, ou seja, a mesma coisa que eles querem, que eles lutam, que eles vivem a vida por conta disso, em função disso, Deus sabe que eu também, que estou vivendo neste mundo, preciso também. Eu não sou diferente deles na questão do precisar. A diferença é que enquanto eles vivem em função disso, eu vivo em função do reino. E quando você passa a viver em função do reino, porque entender que primeiras coisas é o reino de Deus, isso tudo volta-se para você. Às vezes não no momento que você quer, que você precisa, que você necessita, porque aí sou eu. Mas Deus é o dono do tempo. E Ele sabe o tempo certo para te conceder cada coisa. E o mais interessante é que Deus, Ele é tão fantástico, que Ele ama te surpreender. Gente, não tem coisa mais fantástica de que... Quantos de vocês aqui que são casados ou não, ou estão namorando, querendo casar, ou de repente, vamos falar nem disso não, né? Deixa o negócio de relacionamento de lado. Quantos de vocês aqui que não é bom ter uma surpresa, você chega em casa, tem um presente, não importa quem está dando, às vezes seu pai, sua mãe, não é gostoso você receber um presente, você pego de surpresa, nossa que surpresa boa, né? Você chega em casa, de repente alguém vai te visitar, nossa que surpresa boa, não tem aquele negócio da surpresa boa, da surpresa que alegra o teu coração? Pois esse é Deus, que ama nos surpreender. Deus vive nos surpreendendo. Ele quer surpreender o povo desde toda a história da humanidade. Abraão estava lá, foi levar o filho para sacrifício, e ele estava com aquela preocupação, aceitou tudo, chega lá, Deus surpreende Abraão. Calma, Abraão, está aqui, ó, preparado para você, e Deus surpreende ele.
José vai lá, é lançado, acontece tudo aquilo, vai para o poço, é vendido, vira aquela coisa toda, aquela escravidão, ou vida difícil, vida de apanhar, de tudo, de saber o que comer, e Deus vai lá, chega e surpreende José, tira José, bota ele ali como ali administrador da casa de Potifar, o cara vai preso, ele chega lá, ele é colocado acima, do nada acontece aquilo tudo e pronto, abaixo de Faraó é quem? José. Deus ama surpreender. O povo clama para sair do deserto, o povo está lá, cansado de tomar chibatada, de fazer tijolo, de fazer aquilo tudo, e clama, e clama, e clama, e Deus faz o quê? Tira o povo do Egito, mas na hora que eles fraquejaram com a perna, ai meu Deus, e agora que o exército de Faraó está vindo, e daqui de um lado é os Faraó, e do outro lado só tem montanha, e aqui só tem o mar, e agora o que vai acontecer? Deus ama surpreender. O que Deus fez? Abre o mar, meu filho, para você passar a pé seco. Acredita nesse Deus, porque Deus está vindo sempre te surpreendendo. Deus está sempre surpreendendo. Antes de todas essas histórias acontece com Noé. Noé, vem cá, meu filho, você vai fazer um barco desse jeito, assim, 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 assado para mim. Eu, Deus, sim, você vai fazer o barco. Pô, mas aqui não tem rio, aqui não tem água, mar nenhum. Como assim, eu vou fazer um barco? É. E ele fez. E mais uma vez Deus vai lá e surpreende. Deus vive nos surpreendendo. E aí surpreendeu todo mundo, surpreendeu Moisés, depois surpreende Josué. Pensa quando eles entraram lá em Jericó, aquela coisa toda, e como é que a gente entra nessa batalha e vai dar as voltas aí naquele muro e vai para lá e vai para cá. Quem, na sua sã consciência, iria saber? Pausa. Estou acabando, tá, pastor? Pausa. Nós que somos lutadores, primeiro registro do que há na história da humanidade. É quando o irmãozinho liga assim, fala bem assim, né? Aonde tem luta na Bíblia? Sempre tem um perturbando a gente. Aí, não me perdoe a franqueza, é porque acha que isso aqui ainda é coisa do capeta. Não pode, porque é coisa do cão. Que coisa do cão, minha filha? Para com isso. Não, quando a gente estava no futebol, o ovo do futebol era o ovo do capeta, a bola do futebol era o ovo do capeta, não podia jogar bola. Meu Deus, quem pegou esse tempo aí? Aí, ó, tá vendo? Pegaram esse tempo, não podia jogar futebol porque a bola era ovo do capeta. Se jogasse ia queimar no quinto dos infernos. Hoje, quantos jogadores cristãos com projetos excelentíssimos, entrando com a palavra em países fechados para o evangelho, onde você não pode entrar com a Bíblia, o cara entra com uma bola colorida e através das cores que estão naquela bola, ele conta todo o plano de salvação por meio das cores, salva vidas. É coisa fantástica, porque Deus ama surpreender. Onde eu estava? Do que há, obrigado, a pausa, né? Que há nas lutas é um grito forte que você dá. Então, quando você está lutando, você vai dar o que há. E a coisa acontece. Você vai dar um soco, você vai dar um chute, e aí você dá o grito. E cientificamente falando, isso é fato. Sou da área de educação física e acabei estudando isso. Então, o grito, ele acaba potencializando a tua musculatura. Ele consegue recrutar fibra muscular e uma série de coisas que ele acaba canalizando aquilo, e aquilo ali gera uma resposta sinergética e realmente aumenta a potência. Para tudo que você for fazer, você dá um gritinho, aumenta a potência. Por isso que o povo de Deus, quando está orando, começa a gritar, porque aumenta a potência. E quando o inimigo vem, ele grita mais ainda, aumenta a potência. E o inimigo tem que bater em retirada, porque não aguenta ouvir a voz do povo de Deus, meu Senhor. E aí naquele momento o povo está dando a volta, e Deus falou, Shihan dos Shihans. Eu gosto de contar essa história para as crianças. Shihan significa mestre em japonês. Eu conto a história para os meus alunos. O Shihan dos Shihans, o mestre dos mestres, falou para o seu sensei. Sensei era professor, e a gente dá a ideia que o sensei era o Josué. E na última volta, junta o povo e manda todo mundo gritar. Primeiro que há registrado na história da humanidade, está na Bíblia. E eles gritaram com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a fé no nosso Deus. E o que aconteceu?
Deus surpreendeu. Caíram-se os muros. Este é o Deus que você serve, meu irmão. É o Deus que nós servimos, que continua surpreendendo. E você acha que parou ali em Jericó? Deus vem nos surpreendendo a cada história bíblica. Todas as histórias registradas na Bíblia, sempre Deus está te surpreendendo. Deus vem surpreendendo até os dias de hoje, que já não pode entrar mais nada aqui, porque senão é anátema. Mas a sua vida é uma Bíblia aberta. Porque Deus tem escrito cada vez mais milagres na tua vida. E através da tua vida Ele tem proclamado o Evangelho. Através da tua vida as pessoas têm se convertido. E quantas são as histórias de milagre que Deus tem feito na tua vida? Deus vive nos surpreendendo. Mas para isso eu preciso só compreender uma coisa. Ei, buscai primeiramente o reino dos céus. E todas as demais coisas, todas. Ele não está falando isso aqui, não. Ele não está falando essas coisas, menos isso. Não. Todas. Tem um plural, lhe serão acrescentadas, meu irmão. Não tem por que crente ficar vivendo aí, como os outros dizem, aquele jargão, comendo pão que o diabo amassou. Conversa fiada. Nós somos filhos do rei, chamado pelo nome dele, colocado por cabeça. Quem falou que nós vamos comer esse pão que o dito cujo amassou? Conversa fiada. Deus jamais vai deixar você comer esse tipo de pão, porque Ele sempre tem um maná para a tua vida. Ele sempre vai fazer cair pão na sua vida. Ele sempre vai mandar carne para você. Ele sempre vai te dar o sustento. Ele não vai deixar você perecer. Mas eu preciso acreditar nesse Deus. Eu preciso viver com esse Deus. Eu preciso caminhar com esse Deus. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que fazer as minhas escolhas. Eu sou responsável por cada escolha que eu faço. Não tem como desassociar. Eu estava conversando com minha esposa depois de um conselho que eu recebi. Eu falei, não tem como desassociar. Eu sou crente. Aonde eu estiver, eu sou cristão. Aonde eu estiver, eu tenho que pegar a palavra. Se eu sou no tatame, não tem como desassociar. Não tem como dar uma pausa. Não vou deixar de falar do Evangelho. Não vou deixar de fazer os trabalhos que eu faço, porque o inimigo vem se levantando, pegando meu filho como para-raio. Não porque eu tenho a igreja que está por trás de mim que ora, não porque eu tenho dobrado os meus joelhos, não porque eu tenho uma rede enorme de pessoas que quando eu clamo, eles se levantam como um exército de Cristo Jesus e vêm orando junto conosco. Não dá para se acovardar, não se acovarda, levanta, entra, encara a luta, encara a batalha, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Temos que encarar, vamos juntos lutando, porque a vitória já está prometida, porque Ele falou, buscai primeiramente o reino dos céus e todas as coisas eu lhe acrescentarei. É uma promessa, se você buscar primeiramente o reino dos céus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos, uma coisa que me impactou em alguns desses lugares que Deus tem me levado. Certa vez eu fui convidado para estar lá no Rio de Janeiro, num seminário Betel, que tem lá. É um seminário teológico. Eu tive lá para ministrar uma aula, 2 aulas, para um grupo de pessoas. Conversando com o pastor, era próximo ao carnaval. E aí ele estava me contando que eles estavam se organizando para ir para o impacto de carnaval. E aí ele começou a contar que quando ele vai para o impacto de carnaval, eles juntam todos os irmãos. Os crentes tradicionais, os crentes pentecostais, não interessa, cada um ali se respeita. Você fala em língua, fala mesmo, irmão, sapateia. O outro não fala não, fica na sua, não tem problema, continua adorando. E juntava aquele povo todo, e ele compartilhou comigo o seguinte: pastor, sabe de uma coisa? Aquela palavra marcou a minha vida e talvez vai marcar a vida de alguns aqui hoje.
Ele falou: sabe o que é o mais triste, pastor? Não é ouvir o grito dos desesperados. O mais triste é ouvir o silêncio dos crentes. Aquilo marcou minha vida. Sabe o que ele quis dizer? Temos nos calado diante do chamado para o reino. E a gente acaba se acomodando na nossa vidinha de crente, que é muito legal. É uma comunidade social muito bacana. A gente começa a viver grupos sociais, e aqui é muito bacana. Mas Deus não te chamou para fazer parte de mais um grupinho social. De estar aqui porque é legal, conheço fulano, conheço o pessoal da igreja, do louvor, eles cantam, quem sabe um dia eu canto também, e vou ali com os irmãos de missão, porque Deus não chamou você para fazer parte de um grupo. A igreja não é uma comunidade social, não é um lugar para o crente vir ficar batendo cartão de ponto. Isso aqui não tem nenhuma máquina, que o pastor Samuel não colocou isso aqui não, e nem vai colocar, para você vir com seu cartão de ponto e bater, pronto, mais um domingo, ó, mais um domingo, tá? Você pega, vem, bate seu cartão, ó. Fomos chamados para algo muito maior. E eu te digo, se você está passando por qualquer situação, não vou ficar chutando situação aqui para você não, qualquer situação que você esteja passando, vivendo, parece que está bom, pode estar mesmo, eu acredito que esteja, mas nunca está bom o suficiente do que Deus não possa melhorar. Eu não acredito nisso. Tá bom, tá não, porque meu Deus é grande e vive nos surpreendendo, Ele sempre melhora. Ele sempre melhora. Mas fomos chamados não para ficar calados. E essa vai ser a nossa oração. Essa é a oração de hoje. Eu vou fazer uma pergunta aqui para aquele irmão, aquela irmã. Eu não estou vendo ninguém diferente aqui na igreja que não seja um convertido. Os visitantes que eu estou vendo, ele já vem. Meu visitante lá de São Paulo já é crente. Então queria fazer o apelo, né? Quem gostaria de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador na sua vida? Eu não tenho para quem fazer isso agora, eu não estou olhando ninguém. Tem alguém que não é cristão, não é crente? Aí não tem, tá vendo? Não tem. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando. Eu venho para a igreja e não convido ninguém. Eu não estou vendo ninguém. Opa, tem uma luz. Tem uma luz brilhando. Tem uma luz brilhando. Mas o que tem de gente ferida no nosso meio, precisando voltar para Cristo, precisando se reconciliar, precisando pedir perdão, precisando se arrepender, precisando dobrar seus joelhos diante do Pai Todo-Poderoso e falar: Pai, eu pequei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, não tenho falado do Teu nome, não tenho pregado a Tua palavra, não tenho caminhado conforme eu devo caminhar. Eu estou frio, eu não consigo sentir mais aquele calor, aquela primeira paixão, aquele fogo que me dava vontade de falar do Teu amor a toda hora, para todo mundo. Eu não tenho, não está comigo mais, está tudo muito normal na minha vida hoje. As igrejas estão lotadas, não é Betel não, as igrejas estão lotadas de pessoas que precisariam fazer esse tipo de oração.
Mas como eu li para vocês em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, e isso é verdade. Mas antes disso ele fala o seguinte no versículo 6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E aí ele vem e lance sobre ele toda a sua ansiedade. A ansiedade tem matado muito crente, irmão. O crente está vivendo ansioso demais. Essa ansiedade tem causado estresse, dando problema de coração. Mas vai acabar hoje. Minha irmã, posso te falar uma coisa? Você nunca me viu na vida, certo? Ou de repente até viu, né? Mas vamos esquecer essa parte. Mas como você nunca me viu, se assim for. Nos dias de hoje, que as coisas estão tão complicadas, você teria coragem de convidar alguém para entrar na sua casa, um estranho, alguém que simplesmente bate na porta e entra? Você teria coragem? Chamar um estranho para entrar na sua casa? Eu também não. Pois eu te falo para você uma coisa: Jesus, ele é um gentleman. Ele é um ser muito educado. Ele não é somente lindo, ele é educado por natureza. Entende? Ele só entra na casa das pessoas que abre a porta para ele entrar. Ele vive batendo na porta do nosso coração. Ei, sou eu. Ele só entra na casa de quem abre a porta e convida. E eu te digo, todas as casas que ele entra, a transformação acontece. Você sabe disso, não sabe? Pois tem algo para você. Porque ele quer entrar nessa casa. E se você acreditar nisso, não é porque sou eu, porque todo mundo aqui tem a mesma coisa para te falar. Se você simplesmente acreditar, você vai ver como ele pode te surpreender. Mas quem vai abrir a porta é você, não sou eu. E não tem por que ter medo. Se você achar que hoje é o dia de você abrir essa porta, não, mas já sou crente, já sou isso, não tem problema. Tua amiga aí vai te trazer aqui, e nós vamos ter o prazer de orar com você. E os nossos irmãos, isso aqui está muito vazio. Precisamos ter pessoas para conhecer o Evangelho. Eu quero orar por você. E eu te convido a vir aqui à frente. Se você é esse que precisa se curvar diante desse Deus e falar: Pai, está tão diferente. Faz de novo aquela mudança em mim. Que eu quero ser diferente novamente. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero te servir. Eu estou fazendo pouco. Eu me reconheço que eu faço pouco. Eu faço nada. Eu não faço nada. Mas esse reconhecimento é meu. Sobre a tua vida, quem tem que reconhecer é você. Então eu vou convidar o pastor Samuel para a gente estar orando. Convidar o pastor Zé Luiz para nós estarmos orando por você, igreja, que acha que a coisa precisa mudar. Então eu te convido, pode vir à frente. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
nós vamos orar. Perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços em teus braços é meu descanso. Abre passagem. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços Amém. Vamos orar. Olha, meus irmãos, nós vamos orar por todos que estão aqui, mas eu estou incomodado, porque eu não entendi por que a Larissa não veio. Eu estou incomodado porque tem muita gente que não veio, porque a convocação ela não é minha não. Você acha que você faz muita coisa? Eu acho que eu não faço nada. Eu acho que tudo que eu acho que eu faço não representa nada do que eu poderia fazer. Então eu estou incomodado aqui que tem muita gente que tinha que estar aqui atendendo o chamado. Porque um dia Deus olhou para você e Ele não te tirou da onde você estava para você continuar nessa vida assim, não. Ele tem um plano, um projeto para você, e isso é para compartilhar o evangelho dele por este mundo afora. E eu não sei porque que você tem esse medo. Não é só para mim não, irmãos. Tem muita gente que tinha que estar aqui reconciliando, falando: Deus, é de forma diferente que eu quero agir. É desse jeito.
Vamos orar, pastores, me ajuda a orar. Mauro, tá um tempão parado, né, irmão? Tá um tempão parado, né? Quantas crianças você impactava, hein? Quantas crianças se divertiam quando você estava ali brincando com elas, hein? Quantas vidas, hein? Aquelas crianças do passado, hoje são adolescentes. Você sabia que muitas delas hoje estão caminhando na presença? Mas você não sente saudade não, irmão? Por que você está aí então? Precisamos de você, Mauro. O nosso time ele é muito mais forte quando você está junto conosco. Você sabe disso. O nosso time ele é muito mais forte quando todos vocês estão conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar, Deus. Queremos orar por cada um que está aqui, cada um que está vindo. Pai, eu quero orar, Senhor, porque nós temos muito mais para te oferecer, Senhor. Muito, mas muito mais, Pai. Muito. Às vezes eu acho que eu já estou fazendo muito. Não estou, Pai. Nós não estamos fazendo muito. Porque tudo que eu fizer nessa terra, tudo que eu fizer nessa terra não se compara com cada gota de sangue que foi derramada tua ali na cruz daquele Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos uma missão. Eu preciso falar do teu amor. Existem várias formas de compartilhar do teu evangelho. Eu não posso ficar parado. Eu preciso compartilhar, porque eu sou as tuas mãos aqui nessa terra, Pai. Eu sou os teus pés aqui nessa terra, Pai. Eu sou a tua boca aqui nessa terra. O meu coração é o teu coração. Aquilo que bate no teu, bate em mim. Eu tenho uma ligação contigo. Eu tenho o mesmo DNA, estamos em nós. É o mesmo DNA. Eu preciso me movimentar. O corpo parado, ele engorda. Corpo parado engorda. Corpo parado engorda e depois definha. E depois que definha, ele morre. Ele morre. Meu corpo não pode ficar parado. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho que movimentar. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, venha, Pai, agora colher, meu Deus, a intenção de cada coração aqui, Pai. Cada coração aqui, em nome de Jesus, Pai. E faz uma transformação, Senhor. Uma transformação. Chega de ficar desse jeito. Hoje eu estou bem, amanhã não. Hoje eu vou, amanhã não. Chega. O caminhar é reto. O caminhar é reto. Porque grande obra o Senhor tem. É reto. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Deus, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Faça o teu mover no nosso meio. Pai, faça o teu mover no nosso meio, Senhor. Faça o teu mover, Pai, porque é pouco. Precisamos reconhecer que é pouco. É muito pouco. É muito pouco. Temos muito mais para oferecer. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.